Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Começamos mais uma aula agora, tá? E vamos encerrando o quarto bimestre. A gente vai continuar o caderno da cidade. Tem muita coisa ainda para fazer nesse caderno. E por isso mesmo a gente vai dar um enfoque agora em algumas atividades. Então a gente vai dar alguns saltos ao longo desse nosso finalzinho de bimestre, tá certo? Estamos na reta final, terminando o ano letivo. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês, então vai ter alguns momentos que eu vou pular e eu vou deixar sempre embaixo qual é a atividade que vocês vão fazer, tá certo? E aí, pra gente conseguir finalizar e dar conta. Alguns conteúdos, algumas matérias a gente vai e volta o tempo todo. Então agora a gente vai focar em o que falta para terminar e finalizamos mais um ano letivo, tá certo? E para a aula de hoje, para a primeira dessa nova sequência, a gente vai lá na página 108, tá? 108 e 109, começando a sequência de atividades 2, vai falar de equação de primeiro grau. Então a gente vai entrar numa parte de álgebra bem complicada, não é complicada, mas requer atenção, tá? Então, bora lá. Então, meus queridos, cá está, temos aqui embaixo a sequência de atividades 2, tá? Que ela começa aqui embaixo, então é aqui que me importa. Então eu vou dar uso só pra gente ler e entender, tá? Os jogos dos amigos de Alice e Beatriz. Na turma de Alice e Beatriz, há também 3 amigos inseparáveis, o Pedro, o Miguel e o Carlos. Alguns adoram jogar e inventar jogos, outros utilizam matemática para descobrir pontuação. Veja algumas situações. Então aqui em cima. Carlos resolveu distribuir suas 160 fichas, tá? Entre seus amigos e as amigas e participaram dos jogos. Carlos ficou com algumas figurinhas. Beatriz recebeu 10 a mais que Carlos e Miguel recebeu o triplo da Beatriz. Alice indicou como expressão algébrica o que cada amigo recebeu. Depois montou uma equação e a resolveu. Para encontrar a quantidade de figurinhas que cada um recebeu, faça você também, tá? Então aqui a gente vai montar a equação. E aí ele já deu uma dica pra gente. O Carlos tem X figurinhas. Eu não sei quantas figurinhas ele tem, tá? A Beatriz tem 10 figurinhas a mais. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar a quantia do Carlos adicionada a 10. Então, eu sempre adiciono 10 à quantia que o Carlos tem. Então, nesse caso, é essa expressãozinha aqui, tá certo? E o Miguel, ele recebeu o triplo da Beatriz. Opa, a Beatriz recebeu isso daqui, não é? Então, se a Beatriz recebeu isso daqui, eu vou repetir o que a Beatriz tem e vou multiplicar essa expressãozinha aqui em 3 vezes. Lembre-se que o vezes eu vou usar o pontinho agora, tá bom? Então esse pontinho aqui é vezes, ok? E aí, para finalizar, o cálculo. Vocês vão montar para mim a equação somando essas 3 partes, tá? E vão me dizer, lembre-se que a gente vai ter que colocar o total do Carlos mais da Beatriz, mais o do Miguel, certo? E essa somatória tem que ser igual a 160 figurinhas, como diz o problema. Então vocês vão colocar aqui para mim, no lugar do que eu escrevi aqui Carlos, gente, vocês vão colocar a expressãozinha do Carlos. No lugar da Beatriz, vocês vão colocar a expressãozinha da Beatriz. E no lugar do Miguel, vão colocar a expressãozinha do Miguel, tá certo? Bom, atividade número 2. Beatriz, Miguel e Carlos, depois que brincaram de bater figurinhas, resolveram disputar uma partida de videogame. Quando terminaram a partida, Miguel disse aos amigos que havia feito 240 pontos a mais que Carlos. E Beatriz disse que a filha havia feito o dobro de pontos que Miguel. E afirmou também que tinha 2.000 pontos a mais que o Carlos. Pedro indicou uma sentença algébrica para representar a quantidade de pontos de cada amigo. Faça você também, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente vai escrever as sentenças algébricas, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo Miguel, tá? Aliás, pelo Carlos. O Carlos, eu não sei quantos pontos o Carlos fez, então eu vou colocar a letra X. O Miguel. Miguel, ele está dizendo aqui pra gente, ele fez 240 pontos a mais que o Carlos. Então eu vou colocar o ponto do Carlos mais 240, tá certo? Então tenho essa situação aqui, beleza? Seguindo então a próxima. Depois do Carlos eu tenho aqui a Beatriz. A Beatriz eu tenho 2 respostas possíveis, 2 soluções possíveis, né? O dobro de pontos do Miguel ou
2.000 pontos a mais que o Carlos, ou seja, eu pego a quantia do Carlos mais 2.000, certo? Então essas são as possíveis expressões algébricas que nós temos, ok? Virando a folha. Então aqui, meus queridos, vocês vão colocar para mim, aqui coloca repetir as expressões, tá? Então aquelas expressões que a gente fez na questão anterior, vocês vão colocar aqui pra gente, tá certo? E o cálculo, este cálculo aqui que cá está, eu quero saber quantas figurinhas ficou para cada um. Então aqui vocês vão pensar e me dizer quantas figurinhas para cada um. Certo? Coloca aí. Descendo mais um pouquinho, temos aqui, ó. Em outra partida de videogames, Carlos fez 1/8 da pontuação de Miguel. Os dois juntos fizeram um total de 2.466 pontos. Ajude Pedro a calcular quantos pontos cada amigo fez. Então aqui eu quero que vocês desenvolvam o próprio cálculo. Lembrando, o Carlos fez apenas 1/8, tá? Minha sugestão, olha a dica, é a seguinte. Pense o seguinte, ó, o Miguel fez 8, o Carlos, ele fez X pontos. O Miguel, ele fez 8 vezes a mais, então 8x. 1/8 é 8 vezes, 8 partes, mas isso a gente inverter, ele fica 8 vezes a mais, certo? E essas 8 vezes a mais, ela tem que dar o resultado de 2.466, tá certo? Então a minha dica é, que número mais 8 vezes ele mesmo vai dar 2.466? E aí eu quero que vocês pensem a respeito disso. Dá para pensar facilmente isso daqui, tá bom? Então vamos lá para a atividade 3. Carlos e Miguel inventaram um jogo que se parece com o jogo da memória, só que as cartas ficaram todas viradas para cima. O jogador deve olhar a coluna e escolher a carta. O jogador deve olhar para a coluna da esquerda e escolher uma carta que contém a sentença algébrica e imediatamente relacionar com a escrita do número natural que está nas cartelas na coluna direita. De imediato, pega as duas cartelas e retira da mesa. Se errar, devolve as cartelas e perde a vez. O jogo termina quando todas as cartelas forem retiradas. Ganha o jogador que tiver o maior número de cartelas, tá certo? Então aí a gente volta bem aqui, ó. Essa é a cartela. Jogue com o colega. Essa cartela aqui, essas cartelas, nós temos lá no final do livro, na página 251. Mas o que a gente vai fazer, já que a gente não consegue jogar? Vocês vão ligar os pontos, tá? Então, por exemplo, 10 menos y. Então, seria o quê? 10 subtraído de um número. Então, vocês vão linkar, vão fazer o link aqui, tá bom? Então, aqui, fazer as ligações, ok? Todas elas têm um parzinho, tá bom? Então, agora com vocês, façam essas atividades das equações, eu vou deixar mais algumas também para vocês resolverem. E qualquer dúvida, pode me chamar. Não esqueça de tirar foto, tá? E clicar no botão de me enviar, beleza? Trabalho concluído. Nos vemos então na próxima aula. Continuem se cuidando, hein? Até mais!